vídeo de hoje a gente vai ver a resenha de A Noiva Fantasma. Oi gente, eu sou a Kellen do blog Kellen Vasconcelos e no vídeo de hoje a gente vai ver a resenha do último livro da literatura Halloween, que é A Noiva Fantasma. É o último livro que eu tinha me proposto a ler durante essa maratona. Eu sabia que poderia acabar atrasando um pouquinho, eu atrasei um pouquinho, por isso que a resenha tá saindo agora. Mas eu não podia deixar de trazer a resenha desse livro aqui pra vocês. Então, antes da gente começar, eu queria convidar você a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, porque isso ajuda muito meu canal a crescer e a chegar em mais pessoas, pra gente poder começar a construir uma comunidade grande aqui no YouTube. E também, quando eu atingir mil inscritos, muitas funcionalidades são liberadas aqui no YouTube para poder interagir mais com vocês e vocês poderem participar também. Então, se vocês quiserem deixar o comentário do que acharam da resenha e tal, aqui pode deixar, fiquem à vontade. Aqui embaixo na descrição também tem outros links, o link do blog que é atualizado semanalmente, também com outras resenhas de filme, HQ, livros, séries também. E também tem o link do Instagram, que eu tô sempre bem ativa lá, vocês podem me acompanhar por lá, também do Scooby, vocês podem me seguir no Scooby. As minhas leituras do Scooby são sempre atualizadas, então é bem tranquilo para vocês me acompanhar por lá, tá bom? E então vamos falar sobre esse livro. Primeiro, a gente tem que falar sobre a edição. A Dark Side fez um trabalho maravilhoso com essa edição de capa dura. Aqui tem o título, né, no final do livro. A capa só tem o título da escritora. A capa, ela é um pouco emborrachada. Eu não consigo explicar direito a textura pra vocês, mas ela é emborrachada, muito gostosa de pegar. Ela tá com uma diagramação muito bonita, tem uns desenhos maravilhosos. Cada parte, o livro é dividido em partes, então cada parte tem essa separação em preto com essas ilustrações dessas flores. E a diagramação ela é muito bonita, cada capítulo tem uma ilustração também. O livro, eu li muito rápido, porque esse livro ele tem uma leitura viciante e ele é fácil de entender. Poucas coisas que você não entende desse mundo, tem uma notinha no rodapé que explica. Então, você não fica perdido, porque assim, vamos entrar na história, né? A história se passa na Malaya, em 1893. Hoje, a Malaya se chama Malásia, né? Em 1893 ela se chamava Malaya. E naquela época tinha vários imigrantes de várias regiões, inclusive os chineses. E tinha um grupo pequeno de chineses mais nobres, com maior poder aquisitivo, que mantinham estritamente suas relações entre famílias, casamentos entre si, para que a cultura fosse preservada. Então, assim, eles se vestiam de uma forma mais própria, eles não ligavam para tendências de modas, eles realmente seguiam a tradição deles, e eles se enfeitavam muito com joias, tinham que mostrar o poder aquisitivo, né, da nobreza. E a gente conhece a família da Lilan. A Lilan é a protagonista do livro. Ela é a tal noiva fantasma, que é dito no título. Tudo que acontece no livro é pela perspectiva da Lilan. Então, ela que narra a história. Mas tem vários trechos do livro que você tem a sensação que ela tá narrando a história depois que a história aconteceu. Então, é como se ela estivesse te contando tudo o que aconteceu na vida dela para ela ter tomado determinada decisão. É muito interessante porque em alguns momentos ela fala: ai, se eu soubesse o que ia acontecer mais pra frente, eu não teria feito isso. Aí a gente já fica pensando, gente, vai dar alguma coisa errada. E o livro, ele tem uma linguagem muito acessível, ele tem uma escrita muito envolvente. Eu fiquei completamente viciada na live que a gente teve na Twitch falando sobre a literatura Halloween. Eu falei um pouco desse livro, eu tava na metade do livro já, quando a gente teve a live. Assim que ela vier pro YouTube, eu vou deixar, ou atualizar a descrição, e vou deixar o link aqui, que provavelmente vai ser colocado no canal do Eduardo, tá? Então, assim, é uma história que você só quer saber mais e mais, porque todos os personagens, não só os principais, mas todos eles são muito bem construídos. E você gosta dos personagens secundários, e eles são secundários, mas eles têm cada um a sua história muito bem definida. Você consegue
você consegue saber, fulano não faria isso, ciclano faria isso. Você consegue, sabe, ter essa relação próxima com os personagens. Então vamos pra história. A Lilan, ela é uma menina de uma família nobre que está em declínio. Então o pai dela fez vários negócios ruins com a fortuna da família. E depois que a mãe da Lilan faleceu, ele simplesmente meio que abriu mão de tudo, deixou os negócios nas mãos de outras pessoas e ficou trancado no escritório, lidando com as coisas que ele gostava, que era escrita, literatura, desenhos. Então foi isso que ele ensinou para Lilan. Ao invés da Lilan ter sido muito bem instruída para ser uma dona de casa, para fazer bordados, claro, a Amar, que é tipo uma babá dela, ela trabalhava essas coisas com ela, mas a maior parte do tempo dela ela passava com o pai aprendendo coisas intelectuais. Então a Lilan tinha outros pensamentos, outras formas de ver a vida e tudo mais, apesar dela saber que ela tinha uma limitação social. Por exemplo, ela nunca saía de casa desacompanhada. Isso é ridículo, só de pensar naquele contexto. Então, se ela saía de casa, ela era acompanhada pela Amar. Lembrando que a mãe dela faleceu, mas por que ela faleceu? Porque estava tendo um surto de varíola na cidade toda de Himalaia, muitas pessoas faleceram e a mãe dela faleceu de varíola. Ela ficou com uma marca atrás da orelha, mas ela sobreviveu. E o pai dela ficou com o rosto deformado. Então isso era um dos outros motivos que faziam ele se trancar dentro do escritório. O rosto dele ficou deformado. Então muita gente ficava desconfortável de só olhar para a cara dele. Tem várias questões também. O pai dela é viciado em ópio. Então assim, tem hora que ele exagera demais, sabe? No fumo do ópio. E fica muito... E tem hora que a Lilan não consegue nem ter uma conversa direito com ele, porque ele tá muito afetado pelo ópio, que é uma droga. A Lilan, por ser da nobreza, desde muito cedo, o pai dela fez um arranjo de casamento para ela, só que ela não sabia disso. Tem uma grande família importante na cidade que se chama Lin. Eles são os mais ricos, mais tudo, entendeu? Tem a maior propriedade, tem a maior nobreza e tudo mais. Então, de repente, ela recebe um convite para ir na casa da família Lin participar de um jogo do Mahjong. Só que ela não joga, então ela acaba indo só pra não fazer desfeita, né? Porque era um convite da alta nobreza, então ela tinha que ir, ela não podia fazer, mas ela não iria jogar, ela iria ver só o jogo, né? E aí a senhora Lin, que é a primeira esposa, porque naquela época os muito ricos tinham várias esposas, e no caso do senhor Lin, ele tinha 3. A primeira esposa, a segunda que faleceu e a terceira esposa que era um pouco mais jovem. Ele tinha vários filhos, mas só um filho, homem, filho dessa primeira esposa. E ele tinha morrido recentemente. Um pouco antes dela ir para essa festa, o pai dela tinha perguntado se ela tinha interesse em ser uma noiva fantasma, porque a família Lin estava querendo saber se a filha tinha interesse em entrar para a família deles como noiva fantasma. O que é esse termo? Noiva fantasma é algo pouco usual, mas é dentro das tradições chinesas, de quando uma pessoa falece, jovem, sem casar e tudo mais, para que ele tenha paz e vá seguir sua vida, eles casam ele com uma pessoa viva ainda. Então é um casamento de uma alma com uma pessoa viva, é isso. E aí a pessoa viva, ela tem toda a prerrogativa de ter, como se tivesse sido casado em vida com a pessoa que faleceu. Mas isso, teoricamente, era para acalmar o espírito aborrecido, entristecido, para que ele fosse seguisse em frente. Essa é o contexto da noiva fantasma. Claro que Lilan ficou chocada, porque apesar dela ser muito nova, ela tem sonhos de ter uma família, de ter filhos e tudo mais, como toda jovem bem criada daquela época. Mas ela já sabia das condições financeiras deles, que estavam ruins e tudo mais. E de repente chega esse convite da família Lin, então a gente já fica, né, cabreiro. Dentro dessa festa, ela acaba conhecendo várias pessoas da família Lin, inclusive o Tai Bai.
Tai-Bai é o primo, filho do irmão do Senhor Lin, que faleceu. Então, teoricamente, a fortuna deveria ir para o Tai-Bai, mas como passou para o outro irmão, depois que houve o falecimento do mais velho, né, a fortuna foi para o mais novo, então, logicamente, o herdeiro seria o Lin Chanqing, que faleceu recentemente. Então, ficou com aquela situação, que ele só tem filhas meninas, ele teria que dar a fortuna, o herdeiro voltaria a ser o sobrinho, né? Então tem todo um contexto de família e tudo mais. E aí ela acaba conhecendo ele por acidente, ela acaba se encantando com ele, se apaixonando por ele. Mas tem toda uma conjectura de que os Lin querem que ela se case com o filho morto delas. E de repente, o filho morto deles começa a aparecer nos sonhos da Lilan, de uma forma muito presente e muito palpável. E a partir daí, no livro, tem muitas coisas espirituais e sobrenaturais que vão acontecendo. O livro não é de terror. O livro, ele nem posso dizer que ele é de suspense, ele realmente é um romance barra aventura. A gente vai ver a aventura de Lilan durante todo esse contexto. Porque como o Tianxin começa a entrar nos sonhos dela, ela começa a ser afetada por esse mundo espiritual de uma forma mais forte. Ela chega a procurar uma vidente, a vidente dá vários conselhos para ela, mas alguma coisa acontece que eu não vou contar, que senão fica muito ruim, que aí o que acontece? Ela acaba saindo do corpo dela. E aí ela tem que começar a resolver todos os problemas espirituais para ela poder voltar para o corpo dela. E dentre essa jornada espiritual, ela encontra a figura que eu acho que é uma das mais importantes do livro, que é o Erlang. Ele não é humano, ele não é demônio, ele não é um ser celestial, ele é um ser sobrenatural, que é explicado ao longo do livro o que ele é. Ele não tem uma forma assim humana, né? Ele se disfarça de uma forma humana. Mais pra frente a gente descobre o que exatamente ele é, mas ele é um personagem maravilhoso. E ele vai ajudar a Lilang em alguns pontos, à medida que também Lilang vai ajudar eles. Então, essa história, a gente pode até sentir que tem um empoderamento feminino muito forte, porque apesar de, na história, ela acabar sendo ajudada por uma ou outra pessoa, ela também ajuda eles. Então, ela tem essa proatividade dela fazer e não ser só Refém, de ficar levando todas as pancadas e tudo mais. Ela vai lá, ela é corajosa. É uma das melhores personagens que eu li esse ano. Esse livro é o melhor livro que eu li no ano, sem dúvida nenhuma. Foi uma história que me surpreendeu muito. A cada parte que vai virando do livro, as coisas vão se aprofundando mais, vão sendo reveladas mais. Os vilões do livro são muito bem construídos. A gente não tem aquela coisa caricata, sabe? É muito palpável. Gostei demais da escrita, da história, do desenvolvimento da Lilan, dos outros personagens que ajudam ela e que ela ajuda eles também em várias situações, sabe? Nem tudo que ela faz dá certo e também nem tudo que ela faz dá errado. Então é muito equilibrada, é uma história muito equilibrada, que você se diverte, que você sofre junto com ela, que você ri com ela e com a Erlang, que tem um senso de humor muito bom. Então, não tem outra nota para eu dar para esse livro, senão o selo Cerejeira, 5 estrelas, e o selo Lotus favoritado. Gente, até o momento é a melhor leitura que eu fiz do ano. Fiquei muito, muito satisfeita de ler ele dentro da Literatona. Foi uma experiência maravilhosa. Espero que vocês tenham acompanhado todas as postagens da Literatona. Ainda falta sair uma resenha no blog, que é a resenha do drama Hotel de Luna, que vai sair ainda esse mês de novembro. E eu espero que vocês possam comentar aqui também se vocês já conheciam sobre esse livro. Gente, tudo que eu contei é muito do início da história. O livro, ele é grande. Ah, Kellen, se você gostou tanto do livro, por que você não tem marcação? Porque esse livro é muito diferente dos outros. Ele não é um livro que vai ficar te dando frases de efeitos. Normalmente eu marco frases de efeitos, sabe? O que mais me marcou nesse livro foi a jornada da protagonista. Então foi a história que me marcou. Então não tinha como eu marcar trechos, sabe?
porque a história toda me marcou. Então, eu super aconselho, se você nunca leu, leia, você vai se surpreender com essa história, tá? E se você já leu, me conte nos comentários o que você acha. Eu amei que é um volume único, você tem toda a história aqui, a forma como fechou o livro, eu gostei demais, achei muito verdadeiro, sabe? Das escolhas dela e tudo mais. Tem umas cenas maravilhosas pro final, mas você só sente que elas são maravilhosas porque você viveu tudo com a Lilan. Então, é uma história de crescimento muito grande, de personalidade, a Lilan se reconhecer como pessoa e de que ela tem que lutar para ter aquilo que ela deseja, liberdade e tudo mais. Eu amei muito, gente, muito, muito mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até o próximo vídeo.